Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa terceira aula do canal Aprender Psicologia. Para a aula de hoje, nós iremos dar continuidade sobre a aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Portanto, hoje, parte 2, iremos falar sobre a psicoterapia psicanalítica. Então, significando assim de que a aula passada simplesmente falamos sobre a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, mas nesta aula iremos falar sobre a psicoterapia, né, que é uma forma de tratamento. Portanto, a psicoterapia psicanalítica é a parte da psicanálise, a modalidade psicoterapeuta mais eficaz na reestruturação em profundidade da personalidade. Assim sendo, as abordagens psicanalíticas procuram ver a pessoa no seu conjunto e não apenas em seus sintomas ou a sua circunstância da vida atual. E tal como a psicanálise, uma psicoterapia de percurso, na medida em que o acompanhamento psicoterapeuta frequentemente se estende por vários anos e o psicoterapeuta acompanha a vida da pessoa semana após semana, podendo assim observar as dinâmicas do seu funcionamento em múltiplas situações de vida e interações interpessoais. Em outras palavras, a psicoterapia psicanalítica é uma psicoterapia muito completa e complexa. A relação entre o paciente e o seu terapeuta tem contornos muito especiais e o terapeuta torna, à medida que a terapia evolui, alguém muito especial para o paciente e vice-versa. Bom, importa realçar a relação entre o terapeuta e o paciente na psicoterapia psicanalítica, que é um dos instrumentos principais desta abordagem. O paciente encontra no seu terapeuta e na relação que estabelece com ele um tipo de relacionamento completamente diferente de todos os outros. Com o terapeuta, o paciente pode e deve ser totalmente sincero, sem receio de censura, punição ou quebra de relação. O terapeuta não é um amigo, mas em muitos sentidos a qualidade da sua relação supera a amizade. O terapeuta é alguém que está sempre lá, independentemente das circunstâncias da vida do paciente. Está sempre lá para ouvir, compreender, analisar, interpretar, desenvolver, acompanhar e ajudar a transformar as emoções e as vivências mais complicadas. Dessa forma, ajudar o paciente a transformar-se, podendo assim ser cada vez mais quem realmente é. Bom, em que caso se aplica a psicoterapia psicanalítica? A psicoterapia psicanalítica é adequada a praticamente todo tipo de perturbações de personalidade e perturbações sintomatológicas, sendo particularmente indicada para mais pessoas culturalmente diferenciadas e interessadas em investigar a sua própria personalidade e a sua relação consigo próprios, com o outro e com o mundo. É também adequado às pessoas que queiram simplesmente conhecer-se melhor e que não sofram de nenhuma dificuldade em particular ou psicopatológica. Pessoas que sofrem de angústias vagas e difusas, complexos, frustrações, problemas, conflitos, mas que não têm qualquer sintoma. São pessoas que parecem ter tudo para estar bem e serem capazes de aproveitar a vida com satisfação, realização e prazer, mas que não conseguem o fazer. Então, nesta senda, a psicoterapia psicanalítica aplica a pessoas que ao olho nu, na sociedade, nós vemos, parece que é uma pessoa sadia, com um comportamento adequado, com uma estrutura física, moral, ética e moral, com uma deontologia meramente profissional no seu local de trabalho, mas que, na verdade, em termos psicológicos, esta pessoa, na verdade, precisa de uma psicoterapia psicanalítica. Daí que é importante realçar que
É uma psicoterapia muito complexa, né? Para além disso, ela, ela pode-se ditar as indicações para a psicoterapia psicanalítica, né? Podendo assim prender-se com a motivação e capacidade de investimento do paciente na tarefa. Para a aula 2, iremos falar sobre o paciente em psicoterapia psicanalítica, o que tem que ter. O paciente em psicoterapia psicanalítica tem que ter a motivação adequada para se envolver num processo psicoterapêutico que prevê longo ou vários anos. Importa realçar que este tipo de psicoterapia, a psicanalítica, ela é uma psicoterapia que leva muito tempo de análise, muito tempo de investigação, muito tempo de suas técnicas do tratamento. Para tal, importa realçar que para o tratamento, o paciente tem que ter uma motivação adequada para se envolver num processo psicoterapêutico. Não obstante, também a capacidade mínima de insight avaliada pelo psicoterapeuta, o que significa a capacidade mínima para refletir sobre si próprio, para olhar com alguma distância para si próprio, mas os seus pensamentos, para os seus sentimentos, emoções, pensamentos, comportamentos, etc. Além disso, o paciente deve ter a predisposição para estabelecer uma relação intensa e privilegiada com o psicoterapeuta. Sem mais delongas, deve ser capaz de aceitar as regras de psicoterapeuta que passam por setting bem definido, pouco de nenhum contato com psicoterapêutica, fora das sessões, regularidade na marcação das sessões. Não acontece resultado, não se resolve um problema sem que o paciente aceite o que lhe for dito pelo psicoterapeuta. Então, importa realçar que para a resolução do problema na psicoterapia psicanalítica, importa realçar que é importante que o paciente aceite todas as regras, aceite tudo aquilo que o psicoterapeuta vai definir para o seu insight. Deve ser capaz de falar sobre si de forma livre e aberta, revelando a sua intimidade, os seus receios mais profundos, as suas dificuldades, fantasias, sonhos e etnograsias. Então, para este ponto, é importante também realçar a psicoterapeuta, que deve fazer assim o paciente sentir à vontade. Deve fazer o paciente sentir-se à vontade, não é? Sentir-se à vontade, de modo que ele esteja livre, esteja à vontade de querer dizer qualquer coisa, de se abrir para dizer as suas intimidades ou qualquer coisa que ele esteja a ocorrer na sua vida pessoal ou íntima. Mas o mais principal aqui, importa também, é muito importante este último ponto, a capacidade financeira para suportar um processo de psicoterapêutico longo e que não deve ser interrompida prematuramente. Havia dito anterior que esta psicoterapia é uma psicoterapia de longo prazo. Tem muita duração, tem uma duração muito longa. Então, o paciente deve ter uma capacidade financeira para custear, para subsidiar todos os gastos necessários para o psicoterapeuta. Então, sendo assim, esta abordagem seja uma questão. Quais são os pacientes, de que problemas ou perturbações a psicoterapia psicanalítica pode solucionar? Bom, a psicoterapia psicanalítica pode solucionar vários problemas. Um dos quais é o transtorno da ansiedade, a depressão, o transtorno da histeria, ou os histéricos. Histéricos, falamos na aula passada, que histéricos, estamos a falar de pessoas que sofrem de histeria. Histeria, segundo a psicanálise, é uma neurose. Em outras palavras,
é qualquer tipo de transtorno mental que interfere no pensamento racional e capacidade funcional do indivíduo, né? Também pode tratar transtorno obsessivo compulsivo. Nesse transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno que também tem uma relação de interdependência com a ansiedade. Porque nesse transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa tem uma ansiedade muito exagerada fica muito preocupada em querer atingir uma meta, independentemente de como. Então, o transtorno obsessivo compulsivo está correlacionado com o transtorno de ansiedade. Não também. Também esta pessoa pode sofrer de fobias. As pessoas que sofrem de fobias, a terapia psicanalítica também pode ajudar as pessoas com transtorno de fobia, com fobias mentais, ajudá-los assim a ultrapassar todos os tipos de fobias. Também transtorno de personalidade narcisista. O transtorno de personalidade narcisista é um distúrbio de personalidade, né? Caracterizado por sentimentos exagerados de autoconfiança, principalmente no físico da pessoa. A pessoa começa a ter aquele sentimento exagerado no seu próprio físico, como ele é, como ela é, mas por aí. Assim sendo, também as pessoas que sofrem de transtorno de personalidade borderline são indicadas para poderem ter o tratamento psicoterapêutico da terapia psicanalítica. Por quê? Porque a borderline, o transtorno de personalidade borderline, é um distúrbio mental caracterizado por humor, né? Por fim, há psicossomáticos e também a anorexia nervosa. Nas outras aulas que iremos falar a posterior, iremos falar sobre todos os tipos de transtornos mentais. Não só estes que aqui estão no vídeo, mas também outros que iremos trazer, né? Em cada aula, iremos falar sobre um transtorno, assim sucessivamente. Porque englobar assim, dificilmente podemos explicar, podemos ultrapassar muitos pontos importantes para amantes de psicologia ou curiosos da psicologia entender esses transtornos, em como solucionar esses transtornos. Por isso, eu vou reservar uma aula para cada transtorno mental. Este que aqui está nos vídeos e outros que irei trazer. Mas importa realçar que a anorexia nervosa, para não deixar-se assim conturbante, é um transtorno que afeta muito na área alimentar, principalmente as pessoas com medo, que têm medo de emagrecer. Então acaba de desenvolver nelas esse tipo de transtorno, a anorexia nervosa. Há muitos outros quadros psicopatológicos que são ajudados com sucesso pela psicoterapia psicanalítica. Contudo, os acima referidos e os quadros mistos são os da melhor indicação. Como eu frisava anteriormente, existem muitos quadros, muitos transtornos que a psicoterapia psicanalítica pode solucionar. Mas estes são os mais enquadrados para a psicoterapia psicanalítica. Como funciona? A psicoterapia psicanalítica é o talking therapy, isto é, uma terapia pela fala. O paciente disponibiliza-se a falar de uma forma sincera e livre sobre si, sobre a sua situação de vida, acontecimentos do dia a dia, experiências emocionais, sobre memórias, fantasias, histórias de vida. E o terapeuta, através do processo de escuta, ativa a empática, tentar assim controlar os padrões reveladores do funcionamento psicológico do paciente, interpretar esses mesmos padrões, revelando ao paciente dessa forma, ajudando assim a conhecer-se melhor, a conhecer melhor o seu inconsciente e os seus mecanismos inconscientes. Qual a duração das sessões? As sessões têm habitualmente a duração de 45 a 50 minutos. A duração do tratamento, o tratamento pode variar de 3 a 8 anos. Por isso, é muito longo. Importa realçar que, para o paciente, deve ter assim a capacidade financeira para custear as despesas do seu tratamento. Técnicas da psicoterapia psicanalítica. Como frisamos na aula passada,
Uma das técnicas para implementação na psicoterapia psicanalítica é a técnica de associação livre. Por quê? Porque a técnica de associação livre tem por objetivo fazer com que o paciente fale tudo o que atravessar a sua mente, com ou sem sentido, qualquer conteúdo, mesmo que de natureza constrangedora. Então, o paciente aqui deve falar tudo que está a atravessar na sua mente, tudo que está a acontecer dentro de si. Tem sentido, não tem, tem lógica, não tem. Deve falar tudo aquilo. Esta é a técnica de associação livre. Podendo assim o psicoterapeuta entender as coisas, a lógica das coisas. De modo assim, importa realçar que o paciente deve falar tudo o que está a acontecer dentro de si. Esta é a técnica de associação livre. E a técnica de hipnose, que segundo Freud, essa técnica ajuda o paciente a recordar e acessar lembranças guardadas no inconsciente. Ou seja, nessa técnica, o paciente fala sobre o que pensa e o que sente quando surgem ideias e lembranças da sua mente. Então, ajuda o paciente assim a recordar. E última técnica aqui é a técnica de interpretação dos sonhos, que nesta técnica, de acordo com a terapia psicanalítica de Sigmund Freud, a análise dos sonhos é a estrada real para o inconsciente. Ele o argumentou que a mente consciente é como um sensor mais ou menos vigilante para estarmos dormindo. Peço desculpa pelo vídeo aí, pelo transtorno, né? Pela ligação. Espero que não tenha atrapalhado em nenhuma parte perceptiva. São problemas técnicos que acontecem, mas quero agradecer a ti pela disponibilidade, por ter ficado até o final. Terminamos por aqui o nosso vídeo. Muito obrigado.